Boa tarde novamente, né? A nossa aula de hoje vai ser, no caso, a continuação da última aula a respeito de sequências, só que aí nós vamos falar de dois tipos específicos de sequências, que são as progressões. Existe a progressão aritmética e existe a progressão geométrica, certo? De cada uma delas, a gente vai falar um pouquinho a respeito da definição, né? O que é, no caso, cada uma das progressões, como determinar o termo geral de uma progressão aritmética, que é uma PA, e a soma dos termos também, certo? Tanto da PA, que é a progressão aritmética, quanto da PG, que é a progressão geométrica. Eu vou tentar ser breve, né? Que nem a outra foi, a gravação foi menorzinha, mas vamos ver, né? Até onde nós vamos. Vamos lá, ó. Lembrando que a progressão, ela é uma sequência, certo? Só que no caso das progressões aritméticas, elas têm padrões, certo? Aí, pela definição, ó, progressão aritmética é toda sequência de números na qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, e o termo anterior é constante, certo? Então, a partir do segundo termo, qualquer termo que eu pegar da sequência e subtrair o termo anterior, eu vou ter o mesmo número, certo? Por padrão. Então, essa diferença, no caso, é a constante, certo? E é chamada de razão da progressão. E é representada pela letra R, certo? Então, a, as progressões aritméticas possuem uma razão, certo? Que é exatamente essa diferença, e nós representamos ela pela letrinha R. Por exemplo, nessa sequência aqui, ó, 2, 7, 12, 17. E assim por diante, né? Ela é infinita. Se eu subtrair 7 menos 2, vai dar 5, certo? Se eu fizer 12 menos 7, também vai dar 5. Se eu fizer 17 menos 12, também vai dar 5, certo? Então, aqui nós temos uma progressão aritmética, onde o primeiro termo dela, que é o A1, é 2, e a razão dela é 5, certo? Até aí tudo bem? Pela definição, deu para vocês aprenderem? Conseguir pegar uma sequência e saber se ela é uma progressão aritmética? Sim. Qualquer dúvida, vocês vão falando, tá certo? Aqui eu trouxe mais exemplos e algumas classificações das progressões. Porque assim, ó, essa diferença entre um termo e outro da sequência, tanto pode ser um número positivo, ou seja, que é um número maior que zero, no caso da sequência anterior que a gente viu, né? A razão era 5, era um número positivo. Quanto ele também pode ser negativo, ou até mesmo zero, certo? Quando esse número é um número maior que zero, nós dizemos que a progressão ela é crescente, certo? Porque a razão ela é positiva, é maior que zero. O termo seguinte é sempre maior que o termo anterior. Quando essa razão ela é menor do que zero, quando ela é negativa, certo? Dizemos que essa progressão ela é decrescente. E ainda existem as progressões constantes, certo? Que são aquelas onde o valor de R é zero, ou seja, os termos da progressão são constantes. Aí aqui eu tenho um exemplo de cada. Ó. Eu não gosto quando ele fica fazendo isso. Tá voltando. Olha, aqui eu tenho, nesse caso aqui primeiro, eu tenho uma progressão aritmética. Se eu fizer 5 menos 2 dá 3, né? 8 menos 5 também dá 3. 11 menos 8 também dá 3. Então, a razão dela é 3 e é 3 positiva. Então, eu tenho que ela é uma progressão aritmética crescente. No segundo caso, quando eu faço 14 menos 16, vai dar menos 2. Se eu fizer 12 menos 14, também vai dar menos 2, certo? Então, a razão dela
é um número negativo, que é menos 2, é menor que zero, e ela é decrescente, ela vai diminuindo, vai decrescendo os termos, certo? O termo seguinte é sempre menor que o termo anterior. E o caso das progressões constantes, ó. Nessa aqui, se eu fizer 7 menos 7 dá zero, né? Então, a razão dessa PA aqui é zero. Como a razão é zero, ela é constante. Todos os termos dessa PA são todos iguais a 7. Ok? Alguma dúvida até o momento? Vão falando, tá certo? Ele está mudando sozinho os slides. Pronto. Já que vocês compreenderam o que é uma progressão aritmética, certo? A gente vai falar um pouquinho a respeito do termo geral de uma PA, certo? O termo geral de uma PA é como se fosse uma formulazinha para encontrar qualquer termo de uma progressão aritmética, certo? Porque elas têm padrões, como eu falei para vocês, a diferença entre o termo seguinte e o anterior é a razão, que é um número constante, certo? Em toda PA. Então, como ela tem padrão, tem como a gente definir o termo geral de uma PA. No primeiro exemplo aqui, eu vou definir a fórmula com vocês, a gente vai gerar a fórmula, e no segundo, a gente vai já utilizar a fórmula, tá certo? Então, vamos lá, ó, porque eu gosto que vocês compreendam como é que foi gerada a fórmula, porque caso vocês esqueçam dela, fica mais fácil de vocês conseguirem encontrar, certo? Conseguir lembrar da fórmula. Ó, vamos só entender aqui, ó. Eu tenho que o primeiro termo é 2, certo? Então, A1, quem viu a aula de sequência sabe que A1, esse umzinho está falando do primeiro termo, né? A1 é 2. Aí, se eu for definir A2, ó. A2, ele é o termo anterior, que é 2, não é? Somado a 3. Não é 5, né? O segundo termo. Então, ele é 2 mais 3. Se eu for olhar o A3, certo? Ele é o termo anterior, que é 5. 5 é 2 mais 3, né? Mais 3, que dá exatamente o 8, certo? Então, vamos só fazer o A4, que é o 11. O A4, só lembrando que eu só estou querendo que vocês compreendam como é que a fórmula é gerada, tá certo? Vocês não têm que fazer isso não, é só aplicar a fórmula diretamente. O A4 é o termo anterior, que é 2 mais 3 mais 3, né? Somado a 3. Se a gente observar aqui, o 3 é a razão, né? Sempre que a gente subtrai qualquer termo, menos o anterior vai dar 3. Então, 3 é a razão. O 2 tá sempre se repetindo, é o primeiro termo. Então, qualquer termo da sequência, ele está sempre em função do primeiro termo e da razão, ó. Vamos escrever isso agora na forma geral, ó. Eu vou colocar o N aqui, porque N é qualquer termo da sequência, certo? Ele seria quem, ó? 2, né? Que é o primeiro termo. O primeiro termo é A1. E se a gente observar, ó, está sendo somado sequências de 3. Aqui, ó, no A2, eu tenho 1, 3. No A3, eu tenho 2, 3. Né? 2 vezes 3 dá 6. No quarto termo, eu tenho 3, 3. Então, é como se fosse 3 vezes 3. Se eu fosse olhar o quinto, que é o A5, seria 4 vezes 3. E assim por diante. Então, isso aqui, esse A1, ele está sendo somado, certo? Com múltiplos da razão. E quem são esses múltiplos? Se eu estou no quarto termo, eu estou multiplicando 3 por 3. Se eu estou no terceiro termo, eu estou multiplicando 3 por 2. Então, é sempre uma unidade a menos do termo que a gente está procurando.
Então, é n menos 1 vezes a razão, certo? Então, essa é a formulazinha que eu queria chegar, certo? Aí, por exemplo, ó, vamos supor que eu queira saber essa progressão aqui do item A, ela tem 5 termos. Vamos supor que a gente queira achar o termo 11. Só um exemplo, que está na posição 11, 11º. Então, ó, se é o 11º, vai ser o A11, certo? Ou seja, o meu N é 11. O primeiro termo, que é o A1, é 2, nessa progressão. Mas, vamos fazer direto, ó. N menos 1. Só que N, no nosso caso, é 11. 11 menos 1 é 10, né? Então, 10 vezes a razão. A razão dessa progressão aqui é 3. A gente viu isso. Então, ó, para ser mais direto, ó, primeiro, eu não posso somar o 2 com 10, certo? Nós fazemos logo a multiplicação e depois somamos. Não esqueçam disso. 10 vezes 3 dá 30, certo? 30 mais 2 dá 32. Então, se eu for olhar aqui nessa progressão, o 11º termo é o 32, certo? Vocês têm alguma dúvida aqui? Eu vou fazer outro exemplo ainda. Mas até aqui, vocês estão com dúvida? O Alisson não. Mais alguém está com dúvida? Não tenham vergonha de falar não, tá certo? Podem ficar à vontade. Como aqui no item A eu procurei o 11º, no item B eu também vou fazer isso. Vamos procurar o 11º, ó. Só lembrando, ó, vamos definir aqui, ó. O A1 é 16, certo? Que é o primeiro termo. Que a gente precisa saber quem é o primeiro termo e precisa saber quem é a razão, né? Nesse caso aqui, ó, quando eu faço 14 menos 16, a razão é menos 2. Quando eu faço 12 menos 14, também dá menos 2, certo? Então, a razão é negativa e é menos 2, certo? Vamos aplicar a fórmula? Eu quero achar o 11º termo. Então, vai ser A1, certo? Pela fórmula, a gente começa pelo primeiro termo, que é o A1, no caso é 16, mais N menos 1. Só que N é 11. 11 menos 1 dá 10. Não é isso? E multiplicamos pela razão. A razão é negativa, então vou colocar entre parênteses. Certo? Aqui eu vou fazer o passo a passo, ó. Primeiro tem que fazer essa multiplicação, né? Então, vou permanecer com 16. Quando eu faço 10, vou deixar o mais. 10 vezes menos 2 dá menos 20. Não é isso? Menos 20. Aí vamos lá, ó. Mais por menos dá menos, né? Então vai ser 16 positivo menos 20. 16 menos 20 dá quanto? 4, só que 4 negativo, né, Moalisson? Porque o 20 não é um número maior, né? Então, aqui vai dar menos 4. Certo? Então, eu achei pouquinho, mas é isso mesmo. Essa razão é só menos 2, né? Ele está só subtraindo de 2 em 2. Aqui já tem 4 termos.
Então, quando eu chegar no 11º, a gente vai se debater, no caso, né? Se deparar com o -4, certo? Tudo bem com relação a essa fórmula, determinar qualquer termo de uma PA. Alguém está com dúvida? Não, né? Pronto. Só lembrando que tudo isso aqui tem no livro de vocês, tá certo? Que eu mandei vocês olharem previamente, separei as páginas. Então, vamos seguir, ó. Para mim calcular qualquer termo de uma PA, eu vou precisar do primeiro termo, certo? E da razão da PA. Tendo isso, nós conseguimos calcular, encontrar, no caso, qualquer termo dessa PA. O próximo passo agora é a gente aprender a somar os termos de uma PA, certo? Assim, eu tenho uma PA que ela é finita, certo? Tem uma quantidade de termos, e aí tem como a gente descobrir a soma de todos esses elementos, certo? De todos os termos dessa PA, tá bem? Eu vou fazer aqui, nesse caso aqui, eu vou fazer como se ela tivesse são as mesmas do item anterior, tá certo? Pronto, vamos fazer assim, ó. Eu tenho o primeiro termo, que é 2, certo? E no slide anterior, a gente calculou o 11º termo, vocês lembram? A gente calculou o A11, que deu 32, não foi? Se eu não me engano. Que deu 32. Então, vamos calcular os 11, isso, os 11 primeiros termos dessa PA, certo? Para gerar a fórmula, ela é da seguinte forma, ó, vamos só entender aqui, ó. Eu vou calcular isso aqui sem a gente usar a fórmula, aí o segundo a gente calcula utilizando a fórmula, tá certo? Mas a ideia, certo, é a seguinte, ó. Se eu tenho uma PA, eu vou botar aqui 2 mais 5 mais 8, certo? Mais, e assim por diante, né? Até chegar o outro termo lá. Eu vou só colocar o anterior. A razão é 3, né? Então, eu tenho 29, que é o 10º, né? E o 11º é o 32, certo? Se vocês observarem, ó, eu escrevi aqui ao contrário, ó, 32 mais 29. Eu vou colocar o anterior aqui, que é 26, mais, até chegar ao primeiro termo. Os primeiros é 5 e 2, né? 5 e 2, certo? Se a gente somar termo a termo aqui, o que é que a gente vai ter? Deixa eu fazer uma só. Se a gente somar termo a termo, o que é que a gente vai ter? Ó? 2 mais 32 dá 34, certo? Se eu somar 29 mais 5, também dá 34. Se eu somar 26 mais 8, também vai dar 34. O mesmo acontece com todos que estão agrupados 2 a 2, ó. Quando eu faço 29 mais 5, dá 34. E 32 mais 2 também dá 34, certo? Então, olha, é como se a gente tivesse... Lembra que a progressão ela tem 11 termos? Então, é como se a gente tivesse 11 somas de 34, certo? Então, ficaria assim, ó. 11 vezes 34, certo? Que dá quanto, né? 11 vezes 34. Que dá 374, é?
Quem confirma? Alguém confirma a multiplicação? 11 vezes 34? Mas eu acho que é, né? 10 vezes 34 dá 340. 340 com mais 34, né? 374. Então, a soma seria 374. Só que observem uma coisa, ó. Observem uma coisa. Aqui, esses 34, esses 11 34, são a soma da PA duas vezes, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Como eu quero somente a soma da PA, a gente vai ter que dividir por 2, certo? Porque aqui eu tenho a soma da PA duas vezes. Então, para mim saber a soma dela, eu vou ter que dividir por 2, certo? Que ficaria como? Aqui está tão apertadinho, né? Eu vou colocar o resultado aqui em cima, tá certo, galerinha? Vou puxar aqui. Quem está assistindo agora está entendendo, estou imaginando quem vai assistir depois. Vamos lá. 3 dividido para 2 dá 1, né? Sobra 1. Aí baixo 7, fica 17. 17 dividido para 2 dá 8. E sobra 1. E aí baixo 14, baixo 4, né? Fica 14. 14 dividido para 2 dá 7, que é 187. Então, ó, nesse caso aqui dessa PA, a soma dos 11 primeiros termos dela é 187. Aí vamos tentar gerar uma fórmula, que na realidade eu já vou colocar ela aqui, ó, que é essa daqui, ó. Mas ela é da seguinte forma, ó. É a soma dos N termos. Vocês vão ver que foi tudo que a gente fez aqui. N é a quantidade de termos que eu estou somando, certo? Esse nosso 34 aqui, se vocês observarem, ele é a soma do primeiro termo com o último termo. Por isso que ele coloca aqui, ó, o primeiro que é a 1, mais o último que é a N. Né, a soma de N termos, né? No caso, a gente está somando 11 termos, então vai ser o 11º, que é o 32. Depois dessa soma, que foi o que a gente fez, que deu 34, multiplica por N. N é a quantidade de termos que a gente está somando. E a gente fez isso, a gente multiplicou por 11. Certo? Então, ó, soma o primeiro termo com o último, multiplica pela quantidade de termos que a gente está somando, certo? Só que quando a gente faz isso, a gente está somando duas vezes os termos dessa PA. Então, a gente tem que dividir por 2 sempre, certo? Então, ó, pego o primeiro termo, somo com o último, certo? Multiplico pela quantidade de termos e não posso esquecer de dividir por 2. Vamos fazer isso com essa aqui de baixo, ó. O primeiro termo, que é a 1, é 16. E vamos também pegar o que a gente calculou no slide passado, que é o A11. O A11 foi menos 4. Não foi que a gente calculou? E, nesse caso, a gente quer somar os 11 primeiros termos. Aí, como seria, ó? A soma dos 11 primeiros termos vai ser o primeiro termo, que é o A1, que no caso é 16, mais o último termo, no caso, é menos 4, certo? Multiplicado pela quantidade de termos que a gente está somando, que é 11. E eu tenho que lembrar de dividir por 2. E eu tenho que lembrar de dividir por 2, certo? Então, vamos lá, ó. Primeiro eu tenho que somar aqui, né, o que está dentro do parêntese. Mais por menos, dá menos. Então, fica 16 menos 4. 16 menos 4 dá 12. Né? Aí fica 12 vezes 11. Eu estou repetindo para que vocês entendam melhor, viu?
Mas se vocês quiserem já fazer direto, já podem. Aí aqui eu só tenho multiplicação e divisão. Eu tanto posso pegar o 12 e dividir por 2, que dá 6, certo? E depois multiplicar por 11, que vai dar 66. Ou eu faço 12 vezes 11, que no caso 12 vezes 11 dá 140, não, 132, né? Porque 12 vezes 10 dá 120, 120 mais 12, 132. E depois pegar o 132 e dividir para 2, certo? Que vai dar 66. 13 para 2 dá 6, vai sobrar 1, baixo 2 fica 12, né? 12 dividido para 2 também dá 6. Certo? E aí, como é que tá a aula? Estão com dúvida? Só quem está falando é Moalisson, né? Moalisson entendeu. Eu gosto de demonstrar a fórmula para que vocês, depois, numa precisão, caso vocês esqueçam, tenham mais facilidade ou saibam calcular sozinhos, sem precisar da fórmula. Só que quando a gente tem a fórmula, a gente chega mais rápido na solução do problema. Não tem que recapitular tudo ou desenvolver outros métodos para fazer, que talvez seja mais demorado. Se eu lembrar da fórmula, eu vou fazer mais rápido, né? Lógico. Posso seguir, pessoal? Olha, a gente viu como é uma PA, né, as características dela, aprendeu a determinar qualquer termo de uma PA, e também vimos a soma dos termos de uma PA, certo? O que a gente vai ver agora é com relação a PG, que é a progressão geométrica, certo? Eu não sei. Acho que eu passei demais, só um instantinho, gente. Pronto. Isso aqui vai sumir, quer ver? Sumiu. Pronto, ó. A progressão geométrica, as características dela é um pouquinho diferente da PA, porque na PA a gente pega o termo seguinte e subtrai pelo termo anterior, né? Tem a diferença do termo seguinte pelo anterior. No caso da geométrica, a gente não faz a subtração, a gente faz a divisão, certo? E esse número ele tem que ser constante. Ó, vamos à definição. Ó. Progressão geométrica. Sequência de números reais, não nulos, ou seja, diferentes de zero, na qual é constante o quociente da divisão. O quociente da divisão de cada termo a partir do segundo pelo termo anterior. E esse quociente, como é falado quociente, né, que vem de divisão, constante, é chamado de Q. Então, olha, também é uma razão, certo? Só que na progressão aritmética, a gente usa o R, e na progressão geométrica, a gente usa o Q, certo? Que é o quociente, certo? Então, olha, o que é que tem que ser constante? Quando eu pegar um termo, sem ser o primeiro, né? A partir do segundo, e dividir pelo termo anterior. Por exemplo, aqui nesse exemplo A, ó. Quando eu pego 6 e divido para 3, vai dar 2, não é isso? Quando eu pego 12 e divido para 6, também vai dar 2. Então, eu tenho que, nessa PG, o primeiro termo é 3, e a razão, né, que é o quociente, é 2. Nessa B aqui, ó, nesse exemplo B, quando eu pego 3 e divido para 1, vai dar 3. Ah, eu não gosto disso. E quando eu pego 9 e divido para 3, também dá 3, certo? Então, o quociente, nesse caso aqui, que é a razão, é 3. Alguma dúvida até aí?
Não? Então, eu vou seguindo, tá certo? Mas a distinção, no caso, entre PA e PG, é que na PA a gente faz a diferença entre um termo e o seu anterior, e essa diferença é constante, e na PG a gente faz a divisão entre o termo seguinte e o anterior. E esse resultado da divisão, que é o quociente, ele tem que ser constante. Se por acaso eu tivesse dividido 9, ou ao invés de 9 fosse um 12, por exemplo, 12 para 3 daria 4. Aí seria diferente. Ele seria uma sequência qualquer, mas não seria uma progressão geométrica. Certo? Vamos aos exemplos. A hora rapidinho passa, né, gente? Já faz meia hora que estou conversando com vocês. Vamos lá, ó. Assim como nas PAs, eu vou mostrar aqui como é que a gente chega na fórmula, tá certo? Mas a gente poderia ir mais direto, mas vamos fazer isso só na parte da soma, que a soma talvez vocês demorem mais a compreender. Aí a gente vai direto da fórmula. Olha, se fosse em sala de aula seria melhor, né? Vamos ver aqui como é que todos os termos estão determinados, né? Ó, assim como eu fiz em PA, ó. Vamos determinar uma fórmula para o termo geral, tá certo? Então, ó, o A1, que é o primeiro termo, é 3. Para mim gerar o segundo termo, eu peguei o primeiro termo e multipliquei por 2, não foi? Ó, porque 3 vezes 2 me dá 6. Então, eu vou pegar o primeiro termo, que é 3, e vou multiplicar pela razão, que é 2, pelo quociente, né? Vou ficar chamando de quociente, que é 2. Para gerar o terceiro termo, que é o 12, o que é que aconteceu? Ó? Eu vou ter que foi pegado 6 e foi multiplicado por 2, certo? 6, que é o termo anterior, né? O termo anterior é 3 vezes 2 e foi multiplicado por 2, certo? Só simplificando aqui, ó. O 2 não está se repetindo, né? O 2 não se repete duas vezes, então é como se fosse 2 elevado a 2, né? Nesse outro caso aqui, ó, seria 3 vezes 2, só para deixar no mesmo formato. 2 elevado a 1 é 2, é a mesma coisa, né? Então, ó, como seria o enésimo termo, né? Um termo qualquer. Vamos ver se a gente consegue, ó. A n, que é o enésimo termo. Se a gente observar, ó, em todos os termos aqui, a gente usou o primeiro termo, que é o A1. Então, A1 multiplicado por quem? Ó? Ele está sendo sempre multiplicado por 2. E 2, no nosso caso, é o quociente, que é Q. Só que esse Q, dependendo do termo que a gente está procurando, ele é elevado a um número, né? Que se vocês observarem, ó, se a gente está procurando o termo 2, esse número ele é 1. Se a gente está procurando o termo 3, esse número ele é 2. Então, ele é sempre um número a menos do que a gente está procurando. Então, se eu estou procurando o enésimo termo, ele vai estar elevado a n menos 1, certo? Que a fórmula, no caso, é essa daqui, ó. A gente chegou facilmente na fórmula, certo? Tendo a fórmula, a gente consegue calcular qualquer termo da progressão, certo? Só que assim, ó, as progressões geométricas, como são sempre multiplicadas por um mesmo número, certo? Que é o quociente, no caso, para gerar o próximo termo, né? A gente não pode trabalhar com esse N muito grande. Assim, esse N muito grande, ele não cai em exercícios ou em uma prova, por exemplo, a não ser que a questão lhe dê, diga assim, 10, 2 elevado a 10 é tanto. Um exemplo. Porque para você fazer a conta, como são potências, né? Potências de 2 ou potências de 3 ou até maiores, a gente acaba trabalhando com números muito grandes. Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar um número pequeno, por exemplo, o A5. Aqui a gente tem 3 termos. Ou até mais, né? Como a razão é 2, mas ali a razão é 3, e é bom a gente usar o padrão, né? Então, vou pegar o A5.
tá certo? Quem seria o quinto termo dessa progressão? Ó, pela fórmula. Eu vou precisar do primeiro termo, que é o A1. O A1 é 3, multiplicado pela razão, que é o quociente, nesse caso é 2, e ele tem que estar elevado a n menos 1. No nosso caso, n é 5. 5 menos 1 é 4. Então, vai ser 2 elevado a 4. Vamos lá. Ó. O 3 eu vou repetir, só para a gente fazer devagarzinho. E aqui é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Não é isso? Então, vai ser 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Certo? Então, 2 elevado a 4 é 16. Aí só observem, ó, se esse número fosse grande. 16, né? Se fosse 5, seria 32. Se fosse 6, seria 64. 7, 128. Aí ele vai só crescendo, né? 256, 512, 1024. E aí, e assim por diante. Então, quanto maior o termo que eu estou procurando, maior é o número que eu vou estar trabalhando, né? Pronto. E aqui é só multiplicar agora o 3 por 16. 3 vezes 6 dá 18. Coloca 8 e vai 1, né? 3 vezes 1 dá 3, com 1 dá 4. Então, vai ser 48. Certo? Que deu o número pequenininho, né? Mas compreenderam a questão de como usar a fórmula? A gente viu como chegar na fórmula. E a partir do momento tendo a fórmula, a gente viu como usar a fórmula. Qualquer dúvida, vão falando, tá certo? Tem Jamile e também Débora, que eu não sei quem é Débora. Vamos lá. Olha, vamos fazer agora no item B, do mesmo jeito. Vamos tentar achar o quinto termo, certo? Lembrando que o primeiro termo dele é 1. É Brenda, né? Eu desconfiei, viu, Brenda? A sua irmã é o nome dela, né? E a razão, que é o quociente, é 3. Certo? Então, vamos lá, ó. Vou tentar achar também o A5. Pela fórmula, vem o primeiro termo, que nesse caso aqui é 1, multiplicado pelo quociente, que no nosso caso é 3, e o quociente vai estar elevado a n menos 1. No nosso caso, o nosso n é 5. 5 menos 1 é 4, certo? O 1 eu não vou reescrever mais, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, não vou escrever ele, não. Vamos só fazer agora só o 3 elevado a 4. Vamos lá, ó. 3 vezes 3 dá 9, certo? 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. Então, aqui, o A5 vai ser o termo, vai ser o número, no caso, 81. Certo? Foi mais simples essa? Pronto. Para a gente terminar, eu vou fazer agora, no caso, a soma de uma PG, tá bem? Que eu não vou, no caso, demonstrar ela não, a gente vai já usar ela, tá certo? Porque se eu for demonstrar, ela vai demorar mais um pouco, seria melhor se fosse em sala de aula, mas vocês vão compreender como usar ela, certo? Ela é diferente da PA, porque na PA a gente precisa ter o primeiro termo e o último termo, não é isso? Caso a gente não tivesse o último termo,
tinha que encontrar o último termo para poder fazer a soma, certo? No caso da PG, ela não depende, para fazer a soma, ela não depende do último termo. Basta eu saber quem é o primeiro termo e quem é a razão, certo? Aí ela é da seguinte forma: olha, a soma dos N termos, certo? Como a gente calculou o A5, eu vou fazer a soma dos 5 primeiros termos, certo? Boa tarde, Stephanie. Então, ó, ele multiplica o A1 por quem? Ó? Por uma fração, certo? Sendo que essa fração é da seguinte forma: na parte de cima é o quociente, que é a razão, elevado a n, né, que é o número de termos que eu estou somando, e depois que eu faço essa potência, eu diminuo 1. E aqui embaixo, dividido, no caso, pelo quociente menos 1, certo? É bem parecidas. A1, aí tem Q elevado a n menos 1, dividido para Q menos 1, certo? Vamos tentar aplicar isso aqui, lembrando que A1 é 3, né? E que eu estou querendo somar os 5 primeiros termos. Então, N vai ser 5, certo? Vamos lá. A soma dos 5 primeiros termos. Vamos ver se os 5 são parecidos. A1, que é o primeiro termo, que nesse caso é 3, multiplicado por quem, ó? Aí vem aqui a fração, né? O quociente é elevado a n. O quociente é 2 e o nosso n é 5, porque eu estou querendo somar os 5 primeiros termos, menos 1. E na parte de baixo é o quociente, que é 2, menos 1. Certo? A montagem, ela é simples. A questão agora é como resolver. Porque assim, ó, eu não posso pegar o 3 e multiplicar com 2, e também não posso pegar o 2 e tirar 1 na parte de cima. Embaixo eu posso, mas em cima não. Então, o que eu posso fazer de imediato? O 3 eu vou manter, eu vou resolver essa potência, e embaixo eu também posso subtrair, certo? Então, vamos resolver a potência. Depois é que a gente vai subtrair 1, certo? E embaixo eu posso subtrair. 2 menos 1 é 1. E agora vamos resolver a potência. 2 elevado a 5, ó. É 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, aqui vai ser 32. Aí agora fica fácil, ó. Eu vou repetir o 3 novamente para a gente resolver essa fração. 32 menos 1 dá 31, certo? Então, fica 31, e como embaixo é 1, né? 31 dividido para 1 também dá 31. E aí, agora a gente só multiplica, ó. 3 vezes 1 dá 3, e 3 vezes 3 dá 9. Então, nesse caso aqui, a soma dos 5 primeiros termos dessa PG aqui é 93. Vocês podem fazer depois, que vai dar isso, viu? Se vocês pegarem, tem 3, 6, 12, aí vem, né, 24 e 48, né, que foi o que a gente calculou no slide anterior. Se eu somar esses 5 números, ele vai dar 93, certo? Vamos fazer isso com esse outro? Ó, o N também vai ser 5, tá bem? A gente vai calcular a soma dos 5 primeiros termos. O primeiro termo é 1 e o quociente é 3. Vamos lá. A soma dos 5 primeiros termos vai ser o primeiro termo, que é 1. Não gosto desse. Que não vai interferir, né? Porque 1 multiplicado por qualquer coisa não interfere, né? No resultado final. Aí vem a fração. O quociente, nesse caso, é 3. Então, vai ser 3
elevado a n, que é 5, menos 1, pela fórmula, né? Ó. E embaixo fica o quociente, que é 3, menos 1 também. Como eu falei anteriormente, né? O 1 aqui não vai interferir, então não vou repetir ele não, tá certo? Mas aqui a gente não pode subtrair, tem que resolver o 3 elevado a 5, e depois é que a gente vai tirar 1. E embaixo também já está para resolver, 3 menos 1 dá 2. Vamos fazer agora 3 elevado a 5? Ó, 3 vezes 3, lembrando que é 3 5 vezes, né? Vamos lá. Me ajudem, tá bem? 3 vezes 3 dá 9, certo? 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. E 81 vezes 3? 243. Aí, se tivesse mais, né? A gente continuaria. 3 vezes 243. Mas aqui, no caso, 3 elevado a 5 é 243. Certo? Aí, agora sim, a gente subtrai, ó. 243 menos 1 dá 242. E aí, a gente divide para 2. 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido para 2 dá 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Então, ó, nesse caso aqui, a soma dos 5 primeiros termos dessa PG é 121. Certo? Acho que de tudo que a gente viu agora, talvez ela seja mais difícil, porque tem coisinhas que a gente pode se confundir, mas é só por isso. Se eu for com calma e com paciência, a gente chega no resultado. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não? Pronto, então, por enquanto, nossa aula acabou. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.